Hoje eu vim para falar sobre um livro da TAG, o livro de agosto. Já tinha um tempo que eu não comentava, nem falava a respeito de nenhum livro da TAG aqui. Coloco lá os unboxings todo mês, mas resenha mesmo para tratar sobre o livro do mês. Fazia tempo que eu não trazia, mas eu gostei tanto dele que eu resolvi vir conversar com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de informação sobre o Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon, livro de agosto, livro desse mês. Da Carol eu já tinha algumas coisas em casa, mas eu nunca tinha lido nada dela. Esse foi o meu primeiro livro, meu primeiro contato com a escrita dela. Mas aqui eu também tenho o Clube dos Jardineiros de Fumaça, que inclusive foi o livro ganhador do Jabuti do ano passado, salvo me engano. 17 ou foi 18? Acho que foi do ano passado mesmo. E tenho também o Pó de Parede, que é um livro bem pequeno, que até onde eu sei são 2 contos que tem aqui. Mas eu já estou com expectativa muito boa sobre esses 2 aqui, porque além de eu já ter tido várias recomendações de pessoas que conhecem o meu gosto e que têm uma preferência literária que eu confio, além delas terem me dito que é um livro muito bom, os 2, tanto o Pó de Parede quanto o Clube dos Jardineiros de Fumaça, pelo que eu vi dos textos da Carol aqui, certamente eu vou gostar muito do conteúdo desses outros, porque foi uma literatura realmente que me agradou bastante. Um livro contemporâneo, né, um livro escrito por uma autora jovem. Então, todos esses aspectos, esses detalhes, essas ferramentas que ela cria para poder conduzir a história dessas 2 personagens, isso tudo torna a história muito mais crível, bem mais palpável até, porque a gente vê coisas do nosso entorno presente ali dentro da história. Então aquilo tudo acaba se tornando um pouco mais próximo da gente, como se qualquer uma delas pudesse ser uma vizinha, uma amiga ou até mesmo a gente. Então isso torna a história mais real, mais crível. Não tem nenhum sobressalto, nenhum tom fantasioso, nada disso. É um livro muito pé no chão, por assim dizer. Um livro que se passa na estrada, mas ele é permeado de detalhes e de informações que trazem a nossa realidade ainda para mais próximo da gente. Mas o que se trata essa história? Aqui então a gente vai ter 2 personagens, 2 mulheres, a Cora e a Júlia. É Júlia o nome da outra? Isso mesmo, a Júlia. Elas eram amigas desde muito jovem, mas por algum motivo elas se separaram, cada uma foi seguir o seu rumo, uma foi para o Canadá, a outra foi para a França, e elas seguiram a história delas assim. Elas tiveram proximidade muito mais do que simplesmente uma amizade, teve lá um contato afetivo, teve um desejo, teve uma paixão, mas uma coisa muito contida, algo muito corriqueiro até. E aquilo marcou de alguma forma, apesar de ter sido muito breve, digamos assim, o tempo que elas passaram juntas na adolescência, na fase mais jovem, foi algo que realmente marcou elas de uma maneira muito profunda. Quando elas retornam para o Brasil, cada uma por um motivo diferente, elas acabam optando por fazer um plano, um projeto que elas tinham desde a adolescência, que era pegar um carro e desbravar as estradas do Rio Grande do Sul, que é o estado delas. E elas fazem isso. Então elas pegam o carro da Cora e vão de cidade em cidade. Isso que é o mais interessante, porque elas não vão fazer um passeio turístico, elas não vão visitar cidades conhecidas e etc. Elas vão para cidades do interior, cidades pequenas, cidades que a princípio não tem nada de interessante, não tem nada de atrativo, mas tem um motivo para que seja feito dessa forma. Essa é uma viagem que, mais do que geográfica, mais do que nas estradas, é uma viagem interna. Elas viajam com o intuito de, a princípio, tanto reatar esse plano que elas tinham na adolescência, como também se afastar de algumas questões que geram certo incômodo em cada uma delas, seja em casa, seja na família, ou seja lá onde for. Então esse retorno para o Brasil, ele é meio que um afastamento também, porque ao invés delas terem contato direto com essas coisas que afetam diretamente a vida, o humor e os sentimentos delas, elas se afastam juntas, então é uma opção que elas fazem. Só que ao fazer isso, elas entram em contato mais próximo ainda com essas coisas todas que estão incomodando elas. Então é na tentativa de se afastar deles que acaba aproximando justamente todas essas questões para junto delas. Então elas vão se questionar, vão refletir, vão discutir uma com a outra sobre uma série de questões, uma série de assuntos que está diretamente ligadas à vida delas, com os motivos que fizeram elas 2 irem embora, com os motivos que fizeram as 2 retornarem, e com os motivos que fizeram as 2 saírem juntas nessa viagem
que ninguém estava de acordo, estava todo mundo querendo que elas ficassem cada um no seu lugar, mas elas vão juntas. E lá elas se encontram, né, nessas estradas, se perdem nessas estradas, mas nesse momento que elas estão perdidas, elas acabam se encontrando de alguma forma. E a escrita da Carol, ela é muito gostosa, assim, ela é muito interessante de acompanhar. Você começa o capítulo e você não quer parar mais, é daqueles que fisga completamente na primeira página. Tem uma riqueza tão grande de detalhes, é uma escrita tão minuciosa, que você sente vontade de fazer aquele mesmo trajeto. Você tem vontade de fazer a mesma coisa que elas fizeram, né? De pegar, sei lá, um carro e rumar para o nada, e nesse nada encontrar um monte de coisa, e se encontrar, e se perder, e se encontrar de novo. Dá muita vontade de fazer isso, né? Pelo menos eu fiquei com esse sentimento, conversei com algumas pessoas também que leram esse livro e tiveram uma reflexão semelhante, uma percepção parecida. Eu acho que é esse o sentimento maior que esse livro causa, né? Porque é justamente esse não lugar, esse qualquer lugar, nessas cidades desinteressantes, esse clima monótono, essa rotina aparentemente sem atrativo algum, que faz com que realmente elas se percebam nesse mundo, com que elas pensem acerca até de si próprias, né? Por que elas estão juntas ali e o que elas podem ter a dividir desse encontro, né? Desse reencontro. Elas acabam realmente se reaproximando e resgatando aquele sentimento anterior que elas tinham. Mas eu acho que esse, na verdade, é um resgate do passado das duas. Então é uma reconciliação delas com elas mesmas, com as histórias de cada uma, com a história das duas juntas. E é tudo isso que faz com que isso se torne tão crível, né, tão nosso, porque quem nunca sentiu vontade, né, de pegar, sei lá, um carro e partir aí para as estradas e pensar sobre a vida, não pensar em nada, e daí se deparar com um monte de coisa e se encontrar. Fiquei muito com esse sentimento, né, então me vi muito na Cora, me vi muito na Júlia, e eu acho que é esse espelho que é o melhor desse livro, né, essa escrita tão sinestésica até, mas ao mesmo tempo tão possível. Então fica a recomendação aí de um livro que eu gostei bastante, bastante mesmo. Todos nós adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Esse era um livro que eu não contei no início, mas ele estava na minha lista de desejados há muito tempo, muito antes desses dois aqui do Pó de Parede e do Clube dos Jardineiros. Mas por algum motivo eu não tinha comprado ele ainda, mas felizmente eu não comprei porque ele veio na caixa da Tag agora em agosto. E fiquei bem feliz com a chegada dele aqui. Fiquei mais feliz ainda quando eu me deparei com essa história incrível. Então fica a recomendação. Se você já leu algum livro dela, me diz lá nos comentários o que você achou do Clube, do Pó de Parede ou desse daqui. Vamos continuar conversando lá nos comentários. Rede social a gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Tá lá no box da descrição. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.